Boa tarde a todas e todos. Sou Paulo Félix, sou atualmente professor universitário e ex-policial militar. Quero dizer que a mesa me contemplou bastante. Quero parabenizar o Ministério Público pela organização desse espaço. E, para ser mais rápido por conta do tempo, eu queria fazer duas intervenções. Acho que uma para o Elisandro, né? E a outra, acho que um pouco mais ampla. Especificamente para o Elisandro, o que eu gostaria que ele pudesse pontuar, dadas as características que ele apresenta da configuração em torno das condições de trabalho hoje postas aos policiais militares, eu entendo que muito do que ele pontuou e que eu tenho acordo, também tem uma relação intrínseca com o próprio caráter de ser uma instituição militar, né, e de todos os elementos decorrentes dessa condição. E aí a minha questão é, em que medida você ou vocês têm avaliado que o processo de desmilitarização pode contribuir, obviamente não resolve a questão, mas pode contribuir para que esses elementos que você aponta como dificuldades no campo das condições de trabalho, a sindicalização, direito à greve, jornada de trabalho, uma carga horária definida para a jornada de trabalho, isso possa ser um pontapé fundamental para esse processo de melhoria. Uma questão um pouco mais ampla, a respeito de que, acho que relacionando as condições de trabalho com o que a professora Maria Souza Minayo aponta em relação à questão da vitimização, me parece que tem uma questão que também é fundamental e que é uma intervenção e, ao mesmo tempo, eu gostaria que a mesa pudesse pensar como um encaminhamento a posteriori, que refere-se ao fato de que, dado tudo que foi pontuado aqui, me parece fundamental pensarmos na estruturação de um espaço no âmbito das polícias militares voltados para a atenção psicossocial desses profissionais. E aí, como encaminhamento, eu acho que é importante que a gente pense tirar daqui um posicionamento para que se leve a cabo isso como obrigatoriedade, que essas instituições mantenham o espaço dessa natureza, dado que hoje fica muito a cargo de gestão e a gente viu que é muito difícil essa condição de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Vai. Na ordem, Boa tarde. Eu me chamo Marcelo Chauhel, eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio. Eu, na verdade, não vou fazer perguntas, vou fazer algumas rápidas constatações. Enquanto Comissão de Direitos Humanos, nós acompanhamos a instalação de algumas UPPs nas favelas do Rio de Janeiro. Particularmente, pessoalmente, eu acompanhei uma delas. Como eu não sou onipresente, ainda bem, nem onisciente, muito melhor ainda, alguns companheiros da comissão acompanharam outras instalações. Eu, particularmente, estive presente na instalação da UPP do Complexo Lins de Vasconcelos. Peixoto esteve, não sei se você... Maré não. Maré nós estivemos presentes, e aí é o segundo aspecto, quando houve a aplicação da lei de grandes eventos de 2014, aquilo que se referiu a Gisele na intervenção dela em 2014, por conta da Copa do Mundo, né? E a Comissão de Direitos Humanos tem um programa, né, Margarida Prado está aí, pode testemunhar isso, que chama-se Diálogo de Direitos Humanos, que a gente eventualmente executa em algumas comunidades, algumas favelas. E em todas essas três situações, e esse diálogo de direitos humanos, já fizemos no Pavãozinho, já fizemos Jardim Gramacho, já fizemos, enfim, 6 ou 7 aí ao longo dos últimos 3, 4 anos. E uma coisa recorrente em todas essas nossas participações foi a profunda preocupação das comunidades com a questão da segurança pública, em particular no que diz respeito à ação das forças de segurança, no que diz respeito aos moradores das favelas. Isso é recorrente. Lugar comum, né? A exceção de Jardim Gramacho, onde a questão do que sobra do lixão ainda é um problema gravíssimo para aquela região. As outras 5 ou 6 eu posso, acho que, indicar, sem medo de errar. Então, os companheiros, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Essa é a questão absolutamente central. E em relação à questão da Maré, em particular em 2014,
em relação ao Lins Vasconcelos, eu quero aqui dar um testemunho. A gente tem feito algumas ações, acompanhamos algumas chacinas aqui no Rio de Janeiro, em alguns casos fazendo assistência de acusação, e algumas outras mortes, e assim por diante. O Paulo Roberto, é testemunha dessa nossa atuação, testemunha pelo Ministério Público. E eu vou dizer uma coisa para os senhores. Em 2014, eu estava na Maré, na primeira equipe que entrou lá, junto com o Exército, junto com as Forças Armadas. E fomos fazer uma reunião na comunidade do Tibau, que é uma da Maré, aquela que fica no morro. E nós fomos fazer uma reunião na casa de um ativista, num sobrado, nessa coisa da verticalização que a laje vai sendo utilizada, enfim, então. E um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, talvez tenha desconfiado da nossa presença de 20 ou 30 pessoas naquele terraço, fazendo uma reunião, discutindo os problemas que estavam acontecendo ali, e ficou a dar voltas sobre esse terraço. Não foram poucas voltas, não. Foram algumas voltas. E com as metralhadoras apontadas para nós, naquele terraço. Isso durou aproximadamente uns 15 ou 20 minutos, né? Enfim, e nós ali, sentados, fazendo uma reunião, até que em um determinado momento eu me levantei. Levantei, porque achei absurdo, ali e fui para o Beral, contra a vontade do doutor André, aqui, que dizia: presidente, você vai ser fuzilado. Eu disse: não, você não. E fiquei olhando os policiais que faziam aquele giro, né? Até que eu acho que eles cansaram, ou o combustível estava acabando, alguma razão, e foram embora. No Lins de Vasconcelos, na instalação da UPP, chamo de instalação, num determinado momento, quando eu estava descendo uma rua, acho que com o Peixoto e mais alguns companheiros, de repente, um desses veículos chamados de caveirão, né, desceu, veio em sentido contrário a nós que vínhamos descendo dessa pequena via, né? E foi uma situação muito curiosa. Eu, Peixoto, e tinha um terceiro, que não me lembro quem era, 3 ou 4 brancos ali, e tinha um líder da comunidade conosco. Isso foi uma situação meio curiosa, porque o caveirão, ele parou e a impressão que tínhamos é que eles estavam nos olhando e nós olhando. E não havia como, não sei se você se recorda, não havia como, ou ele retrocedia ou ele avançava, né? E ficamos ali a olhar para aquele tanque de guerra, porque aquilo na verdade é um tanque de guerra, né? E ele, em determinado momento, tinha um pequeno espaço, não tinha como passar, não sei se você se recorda, era muito estreito. Em determinado momento, aconteceu um fato muito curioso. Ele retrocedeu, deu marcha ré, cerca de 10, 15 metros, porque aí tinha um espaço pelo qual nós conseguimos passar por ele e continuar descendo. Nesse momento, esse senhor que estava conosco, líder de uma das, ali são várias comunidades, disse: se os senhores não estivessem aqui, ele passaria por cima de mim. Então, só queria fazer esses 2 registros, muito rapidamente, 2 ou 3, para confirmar, ratificar, né, o que vem sendo essa situação aqui no Rio de Janeiro. Para terminar, ontem houve mais uma chacina do Chapadão. Foram mortas 5 pessoas, pelo menos, né? Eu ainda não tenho notícias aí, provavelmente amanhã vamos ter uma reunião com as pessoas, mas alguém se referiu, foi Julita, nos últimos 10, 12 dias, 15 dias, 4 chacinas, uma na Maré, outra no Cidade de Deus, essa no Chapadão e uma quarta que eu nem mais me recordo, né? Não me recordo, tem cerca de 15 dias para cá, das quais estamos acompanhando 2. Qual foi a outra? Eu não me lembro se foi Irajá, só sei que foram 4. E realmente a impressão que temos tendo na comissão
é de que está havendo um recrudescimento das chacinas aqui no Rio de Janeiro. Nas últimas semanas foram vários casos, né? E nós não estamos dando conta, os organismos de direitos humanos do Estado, do Rio de Janeiro, não estamos dando conta de acompanhar a violência policial no Rio de Janeiro. Não estamos dando conta. É uma situação realmente impressionante. Eu tive levantando, por esses dias, pedi à Secretaria da Comissão para levantar os dados que chegaram na Comissão de Direitos Humanos da OAB, e aí eu estou falando apenas de um organismo, não estou falando de outros. Não estamos dando conta de acompanhar o aumento da violência nessa cidade e dos casos que têm chegado à comissão. Se aumentaram lá, pelas informações que temos empiricamente, acho que posso dizer isso, né, outros organismos também têm recebido uma crescente avalanche de pedidos de apoio, de ajuda em outros organismos similares aqui do Rio. Obrigado. Bom, o presidente da comissão falou religiosamente 2 minutos. Agora, mas ele é o presidente, eu sou o vice, ele é o presidente. Então, boa tarde, meu nome é Isabela, eu sou da Comissão de Direitos Humanos da OAB, junto com o presidente Chauhel. Primeiro, eu queria parabenizar a mesa, os organizadores do evento. Já conheci a pesquisa da professora Julita e fiquei muito feliz de conhecer a pesquisa dos outros. Realmente foi uma mesa que acrescentou para nós que estamos em aparelhos de direitos humanos. Mas eu queria fazer uma pergunta específica para a Patrícia. Não sei se ela tem a resposta ou se isso foi problematizado durante a coleta de dados, mas foi um dado que chamou muita atenção. Não sei, inclusive, de onde vocês tiraram as bases para a pergunta. Que na pergunta sobre raça, existe uma minoria de negros em detrimento de uma maioria de pardos, supostamente, e uma maioria de brancos. Então, pelo que eu me lembro, a ordem desse dado fica pardos, brancos, negros, como se a terceira cor na Polícia Militar fosse a cor preta, o que a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que houve aqui a expressão de descamisados matando sem camisas, que eu gostei muito. Na verdade, são descamisados pretos matando sem camisa pretos. E são policiais pretos matando pessoas em situação de delinquência pretas. E a gente vê que esse setor com empregos mais precarizados, como é o emprego da Polícia Militar, é um setor que tem uma cor. E como a cadeia também tem uma cor. Em contrário, os aparelhos de direitos humanos, como os que eu faço parte, têm outra cor, que é a cor branca. E esse dado me instiga porque foi uma resposta dos próprios policiais. Então, o racismo dentro da corporação, se isso foi estudado, e o que leva um policial, falou-se um pouco do machismo na corporação, a professora falou, mas um policial a não querer se identificar como preto. E onde está o mascaramento do pardo? Isso vem da pesquisa do IBGE, que também trabalha com isso. E isso é muito comum quando a gente faz pesquisa, que a pessoa não sente a vontade de se intitular como branca, porque claramente não é, e acaba, pelo medo do estigma social, fugindo para o preto. Então, acho que isso poderia, não sei se foi problematizado nessa pesquisa. É isso, obrigado. Mais dois, o Peixoto, Marlon, aí a gente bota para a mesa e depois aí mais 2 pessoas, tá? Boa tarde a todas e todos. Eu sou o Luiz Peixoto. O André está privilegiando o pessoal da Comissão de Direitos Humanos, né? Eu também sou da Comissão de Direitos Humanos. Eu vou tentar não passar do tempo, mas agradecer a presença de todos, né? E dizer o seguinte, eu não sei quem disse essa frase, mas dizem que depois que a gente não lembra quem falou, a gente se apropria do que disse, né? E diz assim que a primeira vítima da guerra é a verdade. Nos separa, né? O Rio de Janeiro está cindido pela guerra contra as drogas e tantas outras guerras que justifica a invasão da privacidade, a invasão do território, tudo isso. E não conseguimos mais, diante dessa separação, reconhecer quais são as nossas referências. Só para ter uma ideia de como isso da verdade é que morre, eu fiz uma pesquisa, tem uma ferramenta
de internet, que é o Google Trends, que você relaciona, são dados que relacionam quais são as principais pesquisas e palavras que estão relacionadas. Então, a palavra que está, o termo mais relacionado com direitos humanos no Brasil é Jair Bolsonaro. Só para ter uma ideia de como essa realidade que a gente vive da produção do conhecimento, da difusão da informação, ela vem distorcendo isso. E de como nós, que estamos dentro dessa discussão, começamos a perceber diferente, né? Eu estava ouvindo os senhores, estava vendo assim, como sofremos igual, né? Os policiais sofrem igual as vítimas. Sofrem igual às vítimas. A gente está nessa guerra e o poder público coloca dentro, e eu gostei muito da questão do adestramento, né? Porque nas horas vagas eu adestro cães, recupero cães que são cães treinados para a guarda, para que eles consigam conviver com as pessoas. Interessante que submeter um indivíduo, um animal, a uma condição de sobrevivência, de privação do sono, com fome, significa aumentar o nível de defesa e fazer com que o instinto prevaleça sobre qualquer outro entendimento. Então, no momento de guerra, uma instituição que é militar, ela é treinada para matar. Né? E eu me pergunto, nós temos instituições militares no país que vivem uma ilusão, porque não é preciso mais invadir um território, estou falando das Forças Armadas, para desmantelar todo o processo produtivo. Não precisa. Joga um vírus de computador, o campo agora é o campo cibernético. Né? E a gente ainda vive situações, como na segurança pública, em que, só para citar um exemplo, outro dia eu fui fazer uma denúncia na DRCI de um crime de pedofilia na internet. E aí o policial me vira e fala do nosso inquérito policial, diz o seguinte: doutor, imprimiu a página da internet? Porque o inquérito policial é um inquérito impresso. Então, todas essas questões, né, a modernidade, a coisa que está vigindo agora, vai muito de encontro ao que está acontecendo aqui. Vou concluir, agradeço. Me desculpo também por ter passado o tempo, porque eu acho assim, imprescindível que a gente cada vez mais se reúna para poder trocar essas experiências. Né, porque esse eu lembro da palavra do Plutarco, que diz assim, o defeito é igual ao cheiro do peixe. O peixeiro não sente mais. Então, a gente precisa de que um aponte ao outro a dificuldade para que consiga avançar aí. Muito obrigado. Olha só, tem 3 inscritos ainda. Tem mais alguém? Não. 4. Podemos assim, perguntar mesmo. A gente escuta os 4 e aí depois termina com a mesa, tá? Vai lá. Como eu não sou da OAB, eu vou tentar respeitar os 2 minutos, porque não tem imunidade, né? O presidente também é o tamanho do presidente, mas também está... Então, muito objetivamente, eu queria perguntar primeiro para a Julita se tem dados, se tem já estudos que possam avaliar qual foi o efeito de iniciativas de descriminalização das drogas. Estamos falando aqui de Estados Unidos, Portugal, Uruguai e outros casos que você possa trazer alguma contribuição nesse sentido. Eu queria perguntar para o Lotin, a gente escuta de que parte do acordo na Polícia Militar é que o policial praça trabalha 24 horas, tem 72 de folga, que é para permitir que ele possa ter o bico onde vai realmente tirar a remuneração efetiva dele. Queria saber se isso é verdade. E a segunda pergunta, que então uma forma de punição para o policial é tirar ele da rua, porque aí ele vai para o burocrático e trabalha 8 horas ou 6 horas por dia, o que vai impedir que ele tenha o bico. Então, se existe esse tipo de represália, essa vamos chamar quase que uma chantagem administrativa, né? Chantagem talvez seja um pouco forte. Uma pergunta que eu queria aqui para o Inácio e também para o Lotin, sobre treinamento. Né? Eu tenho um certo desânimo com relação aos treinamentos formais sobre direitos humanos, sobre seja lá o que for. Porque a realidade, e uma pesquisa que foi mostrada hoje também, que quando chega no batalhão, o que vale é a voz do comandante. Eu lembro lá uma vez em Nova York, ouvindo o próprio cara do Departamento de Polícia de Nova York, eles disseram que lá também eles tinham o mesmo problema e que estavam adotando que um treinamento tinha que ser permanente no batalhão ou na unidade de polícia. Né? Como é que vocês avaliam isso, né? Ou seja, para sair do mundo abstrato para o mundo real?
E a última pergunta é sobre a questão, você mencionou que um dos pontos essenciais para mudar a realidade do policial seria desvincular das Forças Armadas, desvincular do Exército. Por quê? Boa noite a todos. Eu já conheço há algum tempo o delegado Dr. Orlando Zarconi e eu confesso que eu fiquei resistente a compreender essa ideia de você descriminalizar, porque já existe a lei que despenalizou, né? Você diminuiu, né, aqueles trâmites todos, né? Eu sou policial militar há 10 anos. E, atualmente, além de compartilhar essa visão de que a gente tem que tentar outros mecanismos de combate às drogas, né? Não dessa forma repressiva apenas, né? E no dia a dia, recentemente eu prendi um rapaz aqui no centro da cidade, eu estava trabalhando no centro presente, os 3 pararam, acenderam um baseado e começaram a fumar na nossa frente, porque ele não reconheceu ali 3 policiais. A farda é diferente, o colete é diferente, ele acendeu um baseado e começou a fumar, sequer teve o trabalho de olhar para a nossa cintura. Estávamos armados, né? Fomos até o local, filmando, o pessoal tem esse hábito de filmar, né? Tem um agente civil que filma a nossa atuação e nós prendemos o rapaz. Funcionário do TJ, enfim, mas isso não vem ao caso. Conduzimos para a delegacia, procedimento de 15, 20 minutos, assinou um termo circunstanciado e foi para casa. Eu, sinceramente, tendo que cumprir a lei, né? Mas a gente vê que é uma coisa assim que você fica, gente, o que eu fiz? Como agente público, a gente fica se perguntando, o que a gente está fazendo? Quer dizer, possivelmente vai prejudicar o cidadão no trabalho dele, né? Que efeito prático isso tem para a sociedade? Então, eu fiquei um pouco resistente e eu já compactuo, já trabalho essa ideia de que a gente tem que procurar novas formas de combater o uso, enfim, uma série de coisas. A pergunta que eu queria fazer, inclusive para a doutora Julita, é a seguinte. Eu nasci e me criei em comunidade. Eu conheço dezenas de favelas, não de ouvir falar, não de estudar. Eu nasci no meio do tráfico. Eu sei o que é estar saindo de casa para estudar e ter 10, 20 homens com fuzis. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é passar por tiroteios. Eu já fiquei no meio de fogo cruzado dezenas de vezes. Quase morri diversas vezes. Aqui a gente está falando aqui em diminuição da violência quando a gente começa a não trabalhar apenas a repressão. Mas a questão que eu acho que a gente também tem que analisar, até que ponto a gente pode descriminalizar e que tipo de substância pode ser descriminalizada. Eu acho que a gente não pode, de repente, trazer à tona e generalizar. Oba, vamos poder fazer tudo, vamos liberar tudo. Eu acho que, juntamente com a descriminalização e essas ideias que tá vindo à tona, a gente tem que ver maconha, cocaína e outros tipos de droga mais pesada como crack. Eu acho que isso é fundamental que se fale também, né? Porque a gente não está vivendo na Finlândia, a gente não está na Dinamarca, entendeu? Falar, eu acho que a gente tem que ter um foco e determinar o que pode e o que não pode. Porque eu acho que hoje tem comunidades, nesse momento, eu vou falar com conhecimento de causa. Eu entrei na favela e passei no meio da boca de fumo recentemente, na Vila Cruzeiro. Eu contei mais de 20 fuzis. E eu acho que a pergunta é, será que a violência, que essa crise na segurança pública é apenas por causa das drogas? Será que se a gente liberasse hoje as drogas, todo mundo pode usar, comprar, criar um sistema de abastecimento, fornecedor, usuário, será que a gente diminuiria a violência? A impressão que eu tenho é que não. Porque até recentemente teve uma pesquisa que falava que em torno de 14, 16 mil traficantes viviam do tráfico de drogas. Hoje, não sei se esse número aumentou ou diminuiu, mas eu tenho uma certeza que no momento que você liberar as drogas, essas pessoas vêm para a pista. E hoje o que mais está assustando a sociedade carioca não é o cara que usa drogas, não é a venda do tráfico de drogas. Hoje o que assusta o carioca são os bondes. 5, 6, 10 traficantes com fuzis, que muitas das vezes a favela está ocupada, ou ele não está tendo aquela renda que ele gostaria, ele está vindo para a pista e está matando todo mundo. Não fica de fora o juiz, o desembargador, o promotor,
a figura, o artista que está passando, vai morrer. Hoje o que está assolando a segurança pública não é apenas a questão das drogas, entendeu? Eu acho que é o crime. E se a gente simplesmente liberar e essas pessoas não tiverem essa fonte de renda aí, que não deixa de ser uma fonte de renda, não vai diminuir a violência. Esse é o meu entendimento. Eu acho que gostaria de trazer essa reflexão aqui, se os senhores puderem comentar essa questão, porque eu acho que não é apenas as drogas. É um crescimento da violência sistêmica e que vai continuar, porque não é apenas a fonte de renda que eles têm, que é oriunda das drogas, mas porque eu costumo chamar de terroristas. Hoje a gente está lidando com terroristas, com criminosos que não têm compromisso com absolutamente nada. Ele pega o fuzil, 5, 6, bota dentro do carro e vai para a rua, e seja o que Deus quiser. Ele vai colocar um número indeterminado de pessoas com risco de perder suas vidas. Entendeu? Eu acho que é o combate à droga, é o combate à entrada de armamento, o combate à entrada de drogas nas fronteiras. Eu acho que achar que você liberar as drogas, você vai resolver o problema da segurança pública, eu acho que isso é uma visão, acho que, no mínimo, ingênua da coisa. Obrigado. Serei bem rápido, já para o adiantar da hora. Quando fui militar, e lá uma coisa que achei também uma herança da ditadura militar, assim, não só treinamento arcaico, mas até um pouco sem lógica, porque assim, o oficial treinou a gente, lá 200 soldados e tal, ele falou de direitos humanos, rindo, né, brincando. Aí depois, assim, ele fez um comentário bastante infeliz, me marcou muito, já tem uns 20 anos isso. Esse aqui é o direitos humanos, era um cacetete, ele chamava que o direitos humanos era um cacetete. Então, assim eu achei de uma ignorância, de uma estupidez, em 1993... Isso aqui é o direitos humanos, um cacetete de borracha, levando na piada. Outros 2 pontos também aqui para os panelistas, acho que a Patrícia, o Elisandro também para a Julita, se quiserem responder. 2 questões também de treinamento, que eu acho uma coisa também que não tem lógica, né? Numa democracia, né? Se é que a gente vive no Brasil uma democracia. A questão da abordagem policial na periferia. Eu morei em São Paulo 30 anos, e as pessoas na periferia têm mais medo da polícia do que dos bandidos, porque quando chega a rota lá em São Paulo, eu morei no bairro do Capão Redondo, quem conhece São Paulo, é um bairro muito violento, tem muito homicídio. Então a população, quando chegava a rota, as pessoas falavam, a rota não vem para prender, a rota vem para matar. Seja de dia, de noite, de madrugada, então assim, o medo da rota, então assim, é a cultura. Periferia, a rota está chegando, se esconda, porque eles vão atirar, depois vão perguntar. Isso na questão da abordagem policial. E outro ponto também, nessa linha também, que eu acho que existe uma política deliberada de opressão, de arbítrio e autoritarismo, que é a questão de não ter mandado judicial na periferia. A polícia chega e invade as casas, invade os barracos, não tem mandado. Eles chegam, naquela história de coibir a violência, o tráfico, até a violência doméstica, eles invadem, pula portão, arromba a porta. Não tem mandado judicial. Falar em mandado judicial na periferia em São Paulo, não existe. Chega, invade, derruba a porta, se tiver criança, empurra, e se tiver já um homem, eles atiram para o alto, o segundo já na cabeça. Então, assim, é uma cultura autoritária. Acho que é uma coisa que a gente tem que discutir na formação dos policiais, né, das Forças Armadas e das forças policiais, essa política de opressão, de autoritarismo, que ainda é um entulho autoritário ainda da época da ditadura. Uma reflexão também dos painelistas, por gentileza. Vai lá. Só desculpa, porque parece que tem um horário para terminar, para fechar aqui o auditório, né? Era às 7. Mais um, então, e aí a gente passa para a mesa para as considerações finais. Bom, primeiramente, muito obrigada a todos que estão me dando essa oportunidade de poder falar um pouco mais, né, do meu caso. É um caso real, vai servir para ilustrar toda essa apresentação de vocês. Meu nome é Sheila Freire, eu sou psicóloga formada pela Universidade Gama Filho há 20 anos. Minha formação foi em 1996 e, em 1998, eu saí pós-graduada em clínica psicanalítica com um corpo conceituadíssimo, né, assim como vocês aqui estão discutindo o tema muito pertinente. Recentemente, eu prestei serviços no CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, aonde eu prestei serviços para o Ministério Público da Ilha do Governador, né, na região onde eu atuei, que foi no CREAS Estela Mares, Estrada dos Maracajás 973, Ilha do Governador, e ao lado do DEGASE, né, onde eu já tinha anteriormente prestado serviços na Fundação para a Infância e Adolescência
no governo Antony Garotinho, entre 1999, que foi quando meu filho nasceu, em fevereiro, até o ano de 2002. E tive uma experiência interessante em delegacia legal. Eu prestei também serviço na qualidade técnica em atendimento social pela delegacia legal. E na oportunidade, eu, não naquele momento, mas eu convivia com um advogado que prestava serviços criminalistas e descobri uma rede de corrupção enorme, que adivinha dele. No momento em que eu comecei a investigá-lo, porque eu tinha suspeitas, eu não podia apresentar uma denúncia sem provas. No momento em que eu passei a investigá-lo, eu levei uma arma na cabeça no ano de 2003, em que ele me flagrou na madrugada, vistoriando algumas situações, porque nós morávamos juntos na mesma casa, e ele pegou uma situação que ele não queria que eu soubesse, me agrediu fisicamente, eu tenho um defeito nesse dedo, e me colocou uma de suas armas na cabeça. Bom, o fato ocorreu na madrugada. Eu não podia procurar a delegacia, porque eu morava em Itaipu, e lá na região de Itaipu... Me desculpa, porque a gente tem que fechar o auditório mesmo. Então, eu venho sendo prejudicada, com desemprego até hoje, minha família vem sendo perseguida, eu já entrei com várias denúncias ao Ministério Público Estadual, Federal, Polícia Federal, porque ele pratica com grupos enormes de advogados e policiais corruptos, eles vivem minando a minha vida, a vida dos meus familiares... Tá? Eles não aparecem, eles terceirizam ameaças junto com funcionários públicos da máquina estadual e da prefeitura. E eu gostaria de saber o que as autoridades podem fazer por mim. Eu estou aí cheia de petições que eu mesmo faço, assino como psicóloga as minhas denúncias e até agora nada. Eu não posso pedir para sair do país, muito embora o Ministério Público do Estado quis me incluir no programa de proteção à testemunha. A doutora promotora Mônica Martino Pinheiro me chamou na sala dela e quis me incluir no programa de proteção à testemunha. Eu ouvi o que ela tinha a me propor, eu disse, esse programa eu estou fora, não funciona. Então, meu questionamento é o seguinte... Nós temos um aparelhamento enorme, Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual, Federal, Polícia Estadual e agora a Polícia da Prefeitura, né? Eu gostaria de saber efetivamente que tipo de providências vocês dariam para mim. Meu pai agora recentemente foi assassinado dentro do hospital. Como é que eu vou provar? Está na 10ª PIP, doutora Cláudia Canto Kondak. Há mais de 3 anos, meu pai morreu... adquiriu uma bactéria infecção no hospital. Realmente é o seguinte, se a senhora quiser fazer uma denúncia como essa, a gente depois conversa com a senhora, tá? Tranquilo. Certo. Se alguém da mesa quiser responder, mas é um caso seu, então a gente pode depois... Mas está sendo estendido para minha família, amigos, até policiais que trabalharam comigo estão sendo prejudicados. Mas é porque a senhora me desculpa, porque tem que fechar, porque o pessoal tem horário aí, senão tem que pagar hora extra, não sei como é que é, eu sei que tem que fechar. Não, o que eu vou fazer? Bem, é o meu, senão deixava a senhora falar aí mais que eu gostaria tempão. que o que as autoridades podem fazer por mim, porque meu ex-companheiro, esse que é advogado, disse que eu tenho que sair do país, porque é um grupo, organizações criminosas públicas, institucionalizadas. Tá, quando terminar, a senhora conversa com a gente. Eu não vivo. Há 14 anos eu vivo oprimida com a minha família. Até médico, a gente tem medo de ir a médico, não podemos ir a qualquer médico. Nós gostaríamos da intervenção federal ou do Ministério Público Estadual na nossa vida, porque nós não estamos conseguindo mais. Tá legal. Nem tratamento médico a gente está conseguindo pela rede estadual. Eu estou com um nódulo na tireoide, inclusive fui operada recentemente. A senhora me desculpa. Realmente a gente está acostumado, a gente faz esse tipo de atuação. A senhora pode procurar a gente faz com certeza. Vocês são estadual ou federal? Eu sou da OAB, da Comissão de Direitos Humanos. Tem várias pessoas que chegam com Inclusive, tem processos meus na OAB, mesma situação da senhora lá na OAB. Exatamente. Lá no Direitos Humanos, com o doutor Chalrel. É o senhor que é o doutor Chalrel? Eu e ele. Eu e ele. É o senhor? A gente atende as pessoas. Aparece com Benício Toro, aquele artista. Aparecem várias pessoas da mesma situação que a senhora, toda hora. Vamos aguardar aí uma posição aí de vocês que legal. Melhor para Muito obrigado. Julgar minha situação do que eu. Eu que peço desculpas, tá? Pelo estendido tempo. E muito obrigada aí por participar aí desse evento importante. Desculpa, tá, colega? Vai lá, mestre. Boa noite. Eu não sou de costumo falar, então devo ficar um pouco nervoso. Meu nome é Marcelo.
Eu sou policial civil, lotado na Core, e sou formado em Direito, né, fazendo pós agora. E o que eu estava ali ouvindo, falei, vou falar. Vou falar porque, assim, hoje eu descobri que eu fui vitimizado, né? Já tomei 10 pontos uma vez na cabeça, depois tomei mais 8, depois fui internado. Mas isso, eu não culpo a polícia, não culpo ninguém. Até porque eu falo que, assim, a polícia, ela não pode ser humana, né? Porque se ela for humana, ela não vai fazer muitos serviços que ninguém faria, né? Exemplos, né? A menina falou da maré. Na maré tem muitos fuzis. Ninguém normal entra na maré, a não ser se for para o combate. Ninguém normal vai entrar na maré, entendeu? Porque a maré tem uma média de 100 fuzil para cima. Então, ninguém normal vai chegar lá. E para entrar lá tem que ter treinamento. Então, assim, a polícia tem que ser treinada, né? Ela tem que ser treinada. Às vezes até ao limite, né? Ao extremo, porque às vezes as coisas acontecem, né? Como meu caso, eu tive um colega baleado, uma criança, né, de 9 anos, que era da idade do meu filho, morreu nos meus braços, na mangueira. E quando a gente chega no local da base, não tem psicólogo, cada um é para um lado, né? Cada um chora, pô, morreu nos meus braços, vou sair, cara, não sai não. Pô, o colega morreu, aí uns falam, pô, não quero ficar essa vida mais não, mas a gente tem que se superar. E a gente fala lá, a gente não pode ser humano, né? Só que a gente pede que tenhamos um tratamento de humano depois depois desses atos. Porque a gente sabe que precisa de alguém para ir lá, que ninguém quer ir. As pessoas falam, né? Teve chacina, teve morte, só que é um exército. Mestre, pode concluir, por favor. Tá ok, eu só queria mesmo falar como funcionam as coisas, o que a gente quer, né? Tipo a Polícia Civil, a gente quer um hospital, porque nós não temos hospital, nós temos um ambulatório. Nós somos vítimas do Estado, em termos de tratamento. O que acontece com a gente não tem psicólogo, né? Muitos colegas moram em lugares onde realmente mora, junto com os marginais, moram em lugares, né, carentes. E o que a gente queria mesmo, assim, depois, né, os direitos humanos venha depois. Os direitos humanos com um auxílio ao colega comprar uma casa em outro lugar. Um hospital para a Polícia Civil, só a Polícia Militar que tem, a Polícia Civil não tem hospital. Psicólogos, na hora de um confronto, que tiver morte, e a gente chegar no local e ter alguém, né, para orientar a gente o que fazer, para não ficar um para cada lado, porque a gente depois não sabe o que fazer. A gente é treinado para poder ir lá. A gente não é treinado para depois. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. A gente vai saber, até o pessoal tem experiência nessa situação. A gente conhece. Muito obrigado. Bom, então agora concluindo a mesa, pediu mais ou menos uns 3 minutos para cada um, para concluir da mesa, tá bom? Infelizmente, o tempo é curto. Começamos pela direita até a esquerda. Bom, vou ser bem breve. Queria só falar 2 pontos. Primeiro, reforçar a recomendação que o Paulo fez e que o colega agora da Polícia Civil também falou. Acho que essa questão da atenção de saúde psicossocial é essencial. Eu tive muitos relatos, a gente, quando apresenta essa pesquisa, no caso específico das mulheres, mas também de vitimização em geral dos homens, dos policiais dizendo como é difícil profissionais de saúde de outras áreas entenderem o que é o cotidiano de um policial. Tipo assim, tem mulheres que chegaram a procurar serviços de saúde da rede pública e foram atrás de psicólogos e tudo mais. É uma realidade que é muito específica, principalmente na questão da polícia militar. Então, você precisa de um atendimento dentro da própria instituição, de pessoas que, ainda que não sejam policiais de carreira, mas que entendam o que é aquele cotidiano, o que é a questão da hierarquia, o que é a questão de você sair na rua para um confronto, porque não é a mesma coisa do que uma mulher que está numa outra situação passar por uma situação de assédio moral ou sexual. Então, claro que isso acontece também fora da polícia, mas o tipo de atendimento, ele precisa, em alguma medida, levar em conta o contexto que essa mulher se situa e também todos os profissionais, todas as formas de vitimização que acontecem dentro das instituições policiais. Por fim, em relação à questão racial, não estou achando a menina que fez a pergunta. Desculpa, aqui. Isabela, né?
de fato, é uma coisa para a gente olhar. Eu tentei acessar aqui rapidamente a base, eu não consegui, mas a gente pode olhar. Acho que tem várias coisas que podem influenciar. A pesquisa foi feita com os critérios do IBGE, então branco, pardo, preto, indígena e amarelos. Foi autodeclarado, como você comentou, então que as pessoas se pronunciaram. Acho que tem uma questão que pode ser de perfil da amostra, porque a gente tem não só polícia militar, mas tem polícia federal, tem perícia, tem a distribuição racial dentro das diferentes instituições não é a mesma. Tem uma questão de estados, então acho que a gente teria que olhar um pouco a base para tentar entender, mas acho que sim, é uma questão essencial que se coloca do porquê que isso não, aparentemente não representa o que a gente sabe que é o perfil das instituições policiais. Acho que é uma questão super relevante que você coloca e estou à disposição se a gente quiser depois avançar nisso. Tá bom? Obrigada. Oi. Posso? Direto? Bom, vamos lá, vamos tentar. Primeiro, professor Paulo, né? Professor, nós temos como mote da ANASP a questão da desvinculação do Exército. Isso está claro. O que acontece com a questão da desmilitarização? Para os policiais militares no Brasil, boa parte deles, isso não é pacífico entre os praças. Por exemplo, você vai no Rio Grande do Sul, tu falar em desmilitarização, tu apanha. Pelos praças, porque tem todo um contexto histórico, até o nome é diferente, é brigada. São Paulo existe um equilíbrio. Santa Catarina, meu estado, hoje eu diria que 70% é contra. Nós já tivemos num processo bem avançado com relação a esse debate de desmilitarização. Bem avançado. E ele, nos últimos 2 anos e meio, tem se perdido e o efeito Bolsonaro tem ganhado muita conotação. Eu tenho, particularmente, sou a favor, já disse isso, e aí uma compreensão de todos. Eu sou presidente de uma associação nacional. Eu tenho um pensamento próprio e tenho um pensamento que eu tento colocar. Então, eu particularmente sou a favor, mas existe hoje um contexto. Nós temos ali a questão da desvinculação do Exército, que para nós ela é uma espécie de abertura para esse processo. Recentemente, por um tema da questão da Previdência, o presidente da FENEM, coronel Marlon Jorge Teza, com o qual eu estava reunido hoje de manhã, ele disse que se o governo, os estaduais e federais quiserem tirar a questão da Previdência diferenciada dos militares, então que desmilitarize de uma vez. E eu hoje o desafiei, eu quero ver o senhor sustentar isso lá na frente. Então, assim, quando os policiais falam em desmilitarizar, em sua grande maioria, eles falam em humanizar a relação, eles falam em direitos trabalhistas, eles falam em não ser torturados, eles falam etc, etc, etc. Então, para nós é isso. Agora, por outro lado, e isso é uma compreensão que tem que ser claro, para a sociedade civil organizada, e eu milito no CONASP, eu tenho contato com os movimentos, e aí eu tenho plena concepção de que os negros jovens são os que mais morrem, isso tranquilo, lá na Bahia tenho muitos amigos, lá Prisco, enfim. Para a sociedade civil, desmilitarizar significa que vai resolver o problema. E não vai. É uma ilusão achar que nós transformar a polícia militar hoje em civil, desmilitar, bom, agora a polícia civil hoje, ela é tão militarizada, né? Às vezes, o que é desmilitarizar para a sociedade civil? O que é desmilitarizar para a PM, para o praça? O que é desmilitarizar para o oficial? Então tem que ter uma compreensão clara. Existe hoje não se tem claramente o que é isso. Né? Hierarquia e disciplina, que os oficiais dizem, não, se desmilitarizar acaba com a hierarquia e disciplina. Eu acho uma besteira esse discurso, porque na Polícia Federal não é militarizada e é mais hierarquizada que nós, Ministério Público, enfim. Então é preciso ter clareza do que é. Para nós, desmilitarizar é trazer direitos e não inserir como cidadão. E aí temos aí a questão da desvinculação do Exército, que achamos que isso seja uma porta de abertura para trabalhar. Doutor Marlon, a escala de 24 por 72, onde é que tem essa escala, pelo amor de Deus? Eu não me lembro de nenhum. Poucos estados no Brasil têm na Polícia Rodoviária Federal. Em Santa Catarina essa escala não é aplicada há bastante tempo. São Paulo eu tenho conhecimento que não é aplicada. Não sei aqui no Rio, mas acho que não é aplicada. Aqui no Rio ainda é. Mas a maioria dos estados já não tem escala 24/72, justamente já tiveram no passado, mas não tem por conta da deficiência gritante de efetivo. E aí não tem efetivo e escala para poder trabalhar, mesmo que tenha que trabalhar 20, 30 horas a mais, então escala para poder suprir a demanda de trabalho que tem na rua. Uma das nossas grandes lutas é que tenhamos uma escala 24 por 72, que dá aí um período de descanso, onde o cara possa ter um convívio, uma vida familiar, coisa que hoje poucos estados ainda têm. A maioria dos estados hoje, por conta de efetivo, já não tem mais isso. A questão do bico como punição. Existe uma inversão hoje, doutor Marlon. Em Santa Catarina, e eu vou falar especificamente para o estado, e eu penso que isso pode ser meio que parâmetro nacional.
Em Santa Catarina, hoje, os nossos policiais, em sua grande maioria, têm nível superior. A partir de 2009, eles entram com nível superior. Os policiais com nível superior não querem trabalhar na rua. É ao contrário do que o senhor falou, eles querem ficar no administrativo. Por quê? Porque depois, na folga, ele vai estudar ou ele vai dar aula, por exemplo. É um bico, eu tenho chamado de bico qualificado, que é o que eu defendo, inclusive. É o que eu defendo. Eu não gosto, não acho aquele bico da farmácia, aquela coisa. Acho que bico de policial na área de segurança privada devia ser ilegal e tem que ser punido. Agora, numa academia dando aula, eu até defendo, por exemplo, que nós tenhamos a possibilidade, os policiais militares, de dar aula nas escolas estaduais, ser concursado, por exemplo. Porque aí há uma interação entre o policial e o aluno. E aquilo, para efeito de segurança pública a médio e longo prazo, pode ser inclusive um diferencial. Porque aquela pessoa vai dizer, aquele policial lá, ele é um ser humano. Ele não é aquilo que pintaram como sendo, de repente, né? Então, mas existia, no passado, uma forma de punição velada, digamos assim, fica na boa, porque senão eu tiro da rua e aí acaba com o teu bico. O Estado brasileiro, ele concorda com o bico. Desde que não dê, desculpa a expressão, desde que não dê merda. Se der merda, eu vou te ferrar. Recentemente, em Santa Catarina, aconteceu de um advogado acabar morrendo, e nós tivemos que, inclusive, entrar no processo para tentar apaziguar os ânimos, porque acabou criando uma situação completamente constrangedora para todo mundo e ilegal, criminosa, inclusive, e tem que ser punido. Então, mas existe, sim. A questão, alguém falou da questão de invade autoritária, quem foi? Desculpa, eu esqueci o nome. Qual era a questão? Vou lá. Amigos, nós temos uma legislação. Uma legislação que é clara, o Código Penal Militar, o Código do Processo Penal. O que está escrito lá? Não pode. Se eles fizeram, alguém está fechando as costas, fechando os olhos e deixando acontecer. E aí eu vou reputar, não tem como, ao Judiciário ou ao Ministério Público, que também tem responsabilidade. Se está acontecendo, é ilegal. Se é ilegal, tem que ser punido, tem que ser investigado, tem que ser buscado. Agora, nós já chegamos ao absurdo de, no Rio de Janeiro, nós temos mandato de busca coletivo. Isso é uma aberração jurídica. E tem. Então, assim, volto a frisar o que eu disse no início. Há um autoritarismo generalizado, que não é, e aí não é só a PM a civil Ministério Público, Judiciário e todo órgão de persecução criminal. Porque nós temos uma legislação e ela não está sendo cumprida. E se não está sendo cumprida é porque alguém está falhando. Ou alguém está falhando propositadamente, porque o Estado é construído para ser assim, como eu disse no início, ou alguém, enfim. Então, por exemplo, a questão das mortes que o policial mata. Tem uma legislação. Se tem uma legislação, tem que ser investigado, tem que ser tomadas medidas jurídicas cabíveis. Mas não estão fazendo. Bom, mas aí não é culpa do policial. Aí tem todo um outro segmento, tentáculos, usar a questão do tentáculo, que tem que ser acionado. E aí, se não for resolvido, tem que ser acionado de outras formas. Eu acho que esse é o papel nosso enquanto cidadão, enquanto profissional. Não é culpado por si só. Está errado? Tá. Mas tem mais gente que tem que ser chamado a atenção nesse processo. Só para me fazer uma questão pontual, e estou terminando. O policial militar lá, como é que é o nome? Desculpa, cabo. Eu quero me meter numa questão que não foi para mim, mas eu quero deixar a minha opinião. Eu também sou favorável ao controle da questão das drogas. E aí tem uma questão também muito pontual, descriminalização, liberação, tem que inclusive compreender claramente isso. Porque da forma como está sendo colocado, parece que todo mundo vai fumar maconha na esquina, e não é assim. Não é bem assim. Então, assim, eu também tenho clara convicção que essa guerra, e aí quem já viu e teve oportunidade de ver, e se não viu, veja, 13ª emenda, um documentário que está na Netflix, dando conta de que os americanos já viram que essa política não dá. Começou na década de 80 lá, com o Reagan, o enfrentamento, Colômbia, aquela coisa toda, a morte, a proibição, por isso simples, não resolve. Se resolvesse, não tinha mais bandido. Não tinha mais traficante, porque todo já foi preso. E nós enxugamos gelo. Nós fazemos na rua, na verdade, por conta dessa legislação, papel de palhaço. É o que está acontecendo. Agora, tem que achar uma solução. Quando que se vendeu mais bebida na história dos Estados Unidos? Quando se proibiu e criou, não só vendeu bebida alcoólica. Além de vender bebida alcoólica, se formou os grandes grupos organizados criminosos. Al Capone foi lá em 1929. Então, a proibição tem que ser mudada essa lógica. Estou terminando, doutor. É utopia achar que nós vamos resolver segurança pública assim. Não é descriminalizando a maconha amanhã. Não vai resolver, não desmilitarizando a PM. Segurança pública é muito mais macro.
E outra, violência, né, a violência ela existe na sociedade. Não existe uma sociedade... A questão é controle dessa violência. E o controle da violência passa por mais ou menos tudo aquilo que nós debatemos aqui hoje, e com uma gama muito maior de coisas que não foram colocadas. Obrigado. Não, só falar que os americanos estão vendendo muita maconha lá, né? Isso é verdade, né? Com a legalização, e parece que estão faturando mais que a venda de cerveja. Só para... É uma realidade, né? Bem, a pergunta para mim foi muito pontual. Foi sobre o apoio psicossocial, né? Eu concordo plenamente, eu acho que precisa, acho que não é qualquer psicólogo, não é uma menina que acabou de sair da faculdade, não é? Tem que ser pessoas que têm um pouco de experiência e, se for possível, que conheçam um pouco também da polícia, para que o trabalho seja um trabalho profícuo. Mas eu acho que são duas coisas. Uma é o apoio psicossocial, assim, de grupo, profissional, e outras são grupos dentro das próprias corporações para discutir os problemas, para discutir o que aconteceu, para discutir a situação das pessoas. Quer dizer, eu acho que falta esses espaços que poderiam contribuir para distender essa ideia da militarização, do autoritarismo e etc. Bem, e eu queria sinalizar, porque eu não vou tratar disso, mas eu acho que a gente, quando falar de segurança pública, tem que falar da questão do armamento. Bom, eu vou responder brevemente às questões que me foram colocadas. A primeira é a questão do treinamento. E, de fato, no mundo inteiro, o treinamento formal tem muito menos impacto no trabalho policial do que o treinamento informal, do que o currículo oculto, do que a socialização informal. Os policiais do mundo inteiro, tem vários trabalhos do Bailey, etc., estão muito orgulhosos do tempo que eles estão na polícia, como principal elemento até de estratificação interna. Então, o que mais vale para eles não é os cursos que eles fizeram, o que mais vale para eles é quanto tempo eles estão dentro da corporação. Então, isso é uma cultura difícil de transformar. Eu acho que a gente perdeu muitos anos, décadas já, dando aula de direitos humanos, por exemplo, como um conteúdo formal que as pessoas têm que repetir. Eu acho que esse conteúdo tem que ser transversal à operação policial, e o importante é aprender como fazer abordagem respeitando os direitos humanos, como, inclusive, entrar em confronto respeitando os direitos humanos, e não saber de cor os pactos internacionais e os tratados. Até porque essa abordagem dos direitos humanos tradicional, de um conteúdo externo ao trabalho policial, acaba reforçando a ideia que muitos policiais têm de que direitos humanos é uma coisa que atrapalha o trabalho da polícia. Então, você faz trabalho policial, mas depois tem um negócio lá chamado direitos humanos que não te deixa fazer o que você deveria fazer. Então, o enfoque deve ser o oposto. Direitos humanos têm que impregnar o trabalho da polícia. Sobre o que o colega colocou, de que não é descriminalizando as drogas que a gente vai resolver a questão da segurança, eu acho que ele tem razão em parte, né? De fato, a descriminalização não vai resolver os problemas de segurança de um dia para outro. De fato, os grupos que hoje se dedicam ao tráfico de drogas, se privados dessa fonte, procurarão uma fonte alternativa de renda, lícita ou ilícita, mas não cabe dúvida nenhuma de que a ilegalização das drogas é um motor gigantesco para a criminalidade, para a corrupção e, em última instância, para a violência. Então, se nós descriminalizarmos, vamos tirar esse motor que reproduz esse círculo e vamos ajudar a facilitar as coisas. Vamos esvaziar a prisão de muita gente que não teria que estar presa, vamos poder permitir que o aparato de segurança pública priorize a violência, como deveria, priorize as ameaças e não os chamados crimes sem vítimas, que não causam, a princípio, danos a terceiros, mas que monopolizam quase hoje o trabalho das forças de segurança. E um último comentário para o colega que disse que a polícia não pode ser humana. Eu acho que essa afirmação me preocupa, me entristece e é um sintoma da gravidade do cenário que nós vivemos. Se a polícia não pode ser humana para ser polícia, então nós estamos vivendo todos, inclusive os policiais, um pesadelo. A polícia, como qualquer instituição pública, tem que ser humana.
os seus membros têm que ser tratados como pessoas, seus direitos respeitados, e é assim a única forma em que a gente um dia conseguirá que eles tratem o resto da sociedade também de forma humana. Bom, rapidamente, a pergunta do Marlon. Eu recomendaria quem tem interesse em conhecer os resultados da política nos Estados Unidos, depois eu passo para os organizadores. Acabou de sair, agora é de setembro de 2016, um relatório muito completo dos resultados da legalização da maconha recreacional no Colorado, no Oregon e no estado de Washington. Então, o que esse estudo, que é um estudo muito sério, muito criterioso, mostra, né, é que não houve aumento de consumo, né, nesses estados, não houve aumento da criminalidade como se julgava que pudesse acontecer, houve uma diminuição de acidentes de trânsito com vítimas fatais, né, e houve um incremento enorme na arrecadação, né, nesses estados, e esses milhões de dólares que estão sendo arrecadados em impostos estão sendo usados em prevenção, estão sendo usados na área de redução de danos, quer dizer, estão sendo usados para tratar pessoas que fazem uso abusivo de drogas. Então, eu recomendo que eu vou passar para os organizadores os links desses estudos e só reforçando o que o Inácio já disse, ninguém imagina que a legalização das drogas, e aí eu não estou falando de descriminalização, estou falando de legalização, porque liberada as drogas estão hoje. O que nós queremos é legalizar para regular. Né? Quer dizer, não existe nada mais hipócrita do que a maneira como nós tratamos o álcool. Né? O álcool é a droga que mais causa danos e é uma droga lícita. Né? É uma droga que você, enfim, com a sua família, à noite, assistindo uma novela, você vai ser bombardeado por publicidade, né, te estimulando ao uso do álcool, e, no entanto, a gente sabe, todas as pesquisas mostram que a droga que mais causa dano é uma droga lícita e é o álcool. Né? Então, a gente precisa procurar, né, encarar essa realidade do nosso cotidiano e demonizar menos, né, essas tais de drogas ilícitas, porque, na verdade, as pesquisas estão mostrando que elas causam muito menos mal do que essa guerra. Só isso. Então, bom, encerrando aí com as palavras da Julita, encerramos a sessão. Mais alguma coisa? Não. Encerrada a sessão. Valeu, obrigado. Palma, todo mundo. Nobre relator, fala